E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Bernardo Albuquerque de Giorgio, eu sou bolsista da pesquisa Corporeidade nos cursos integrados do IF Fluminense, Campus Avançado Maricá, Diálogos, Sentidos e Saberes entre Edificações e Meio Ambiente, junto da orientadora Regiane Costa. Então, na nossa pesquisa, a gente visa discutir algumas noções e perspectivas que a nossa comunidade acadêmica do Campus Avançado Maricá tem sobre corpo e corporeidade, e a gente dialoga entre a escola e os cursos técnicos integrados. Algumas das indagações que a gente traz para essa pesquisa são o que é corpo, qual o lugar do corpo na escola, qual o lugar da escola no corpo e quais as potencialidades e limitações da corporidade juvenil. Considerando as referências da pesquisa em educação e da pesquisa social nos seus aspectos descritivos, argumentativos e propositivos, contamos com o aprofundamento do objeto de estudo, corpo e corporeidade, levantando questões norteadoras, como o que é corpo e qual o lugar do corpo na escola. Também organizamos eventos internos sobre corporeidade, junto de outras pesquisas que falem sobre o assunto. Participamos de eventos acadêmicos para circular e dialogar a pesquisa, que eu vou falar no próximo slide. E nós construímos instrumentos metodológicos. Dentre eles são o questionário, que a gente já entregou para as pessoas responderem, que a gente está em uma fase de análise de dados, que ele visa elaborar, aplicar, tabular e interpretar a resposta dos participantes, e uma entrevista, que a gente ainda está numa fase que a gente vai realizar ela. A gente está definindo quem a gente vai entrevistar e elaborando um roteiro. Então, eu tinha falado que a gente participou de alguns eventos acadêmicos e aqui estão alguns exemplos. A gente participou do primeiro encontro aberto, o segundo encontro aberto e a semana acadêmica. Foram eventos que trouxeram diversas pesquisas, tanto que falavam sobre corpo, ou tinha alguma relação do corpo no assunto, e outras que não falavam. E a gente conseguiu abordar de uma forma bem legal o tema. A gente conseguiu conversar com outros participantes, com alunos, professores, e foram eventos muito divertidos. Como eu tinha falado, a gente ainda está analisando o questionário. Só que eu vou trazer aqui para vocês as categorias que a gente está usando para analisar. A primeira é um eixo descritivo dos participantes, que são algumas breves perguntas só para saber a relação do participante com a escola. O eixo de corporeidade, que são duas perguntinhas sobre qual é a noção de corporeidade que o participante tem. O próximo é o eixo de corpos e escola, que fala a relação que o corpo e corporeidade têm com a escola segundo o participante. E por último é o eixo escola e processos formativos, que são algumas perguntas que falam sobre os processos formativos mesmo, como a formação do corpo do indivíduo está sendo direcionado na escola, como que o instituto tem afetado as pessoas. Eu tinha falado que o questionário ainda estava em análise, e ele ainda está, só que eu trouxe uma das questões que está presente no questionário para mostrar as respostas e tirar algumas conclusões que a gente já teve. Essa é uma questão que foi tirada do eixo de análise corpos e escola. E a questão é: na sua opinião, como a organização geral da escola lida com o corpo do estudante? O negócio que a gente percebeu é que a resposta com maior porcentagem foi a não tem opinião sobre o assunto. E isso demonstra muito como as pessoas que participaram nunca tiveram um estímulo a conversar sobre o assunto. E isso faz com que a gente reflita como o corpo nunca foi abordado para essas pessoas. E eu acho que eles às vezes só seguem uma noção que todo mundo fala que é a certa, sendo que não tem uma resposta certa. A gente está analisando ainda, mas a gente já conclui que isso é um pouco preocupante, que a gente tem que trazer mais à tona o assunto sobre corpo e corporeidade, principalmente na escola. Algumas das considerações provisórias que a gente já tirou na nossa pesquisa é que a gente tem que sensibilizar o assunto de corpo e corporeidade no nosso campus e entender as demandas corporais da nossa comunidade acadêmica, porque elas não são só demandas biológicas, organizacionais e estruturais da escola. A gente também percebeu que a gente tem que produzir encaminhamentos institucionais e entender qual é a relação da corporeidade com o ensino integrado. Outra é que a gente tem que circular algumas pesquisas em eventos acadêmicos, porque a gente tem que debater com pesquisadores e estudiosos da área para a gente entender mais a fundo sobre esse tema. Porque não adianta só a gente conversar entre si e não ter uma opinião profissional, sabe? Um dos pesquisadores e autores que a gente trabalhou na pesquisa é o Davi Le Breton. Aqui está um trecho do livro A Sociologia do Corpo que eu tirei. O corpo é vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída. Atividades perceptivas, mas também expressão dos sentimentos. Cerimônias dos ritos de interação. Conjunto de gestos e mímicas. Produção da aparência. Jogos sutis de sedução. Técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, etc. Antes de qualquer coisa, a existência corporal. Esse trecho debate muito o que a gente quer trazer na nossa pesquisa. Como a corporeidade e o corpo é algo complexo,
Não tem uma só definição. Aqui mesmo nesse trecho ele usou diversos adjetivos para descrever corporeidade. E isso está relacionado com a nossa próxima consideração, que a escola é corporeidade. A escola ou instituições de ensino, elas influenciam muito as pessoas, influenciam como a gente vai ser, como o nosso corpo vai ser e nossa corporeidade. Então a gente tem que entender que a escola é importante sim para o desenvolvimento da nossa corporeidade e a gente tem que trazer mais esses assuntos nas escolas, porque muitas vezes nós não somos tão influenciados a estudar sobre o assunto ou conversar sobre o assunto. E era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a nossa pesquisa, o tempo é curto, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado mais sobre o assunto. Obrigado.